que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, verso 21, diz assim para nós: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Eu vou repetir: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que entendemos com essa palavra? Uma palavra de muito valor para a minha vida, para a sua vida. E todas as vezes que nós atentamos para a palavra do Senhor, ela tem resposta para as nossas perguntas. A palavra do Senhor, ela é uma bússola, ela é o GPS na atualidade, é ela que nos direciona. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Então, quem quer andar na direção certa neste mundo, deve andar com o seu GPS, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor, é a boca de Deus falando conosco. E o que o Senhor quer dizer aqui? Salomão está escrevendo aqui, dizendo que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse versículo. É certo que no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada aqui nesta terra, nós fazemos planos, nós criamos propósito para assim executar, para que todos aqueles propósitos, projetos de vida venham a se tornar uma realidade nas nossas vidas, não é verdade? Mas nem sempre as coisas acontecem como planejamos, nem sempre as coisas acontecem como esperamos. O verso que lemos, sabe, Salomão, ele escreve fazendo uma afirmação muito importante que devemos colocar no nosso coração, entendermos o que o Senhor está dizendo para eu e para você. Eu até imagino que muitas pessoas se frustram na vida porque não se atenta à palavra do Senhor, não se atenta aos propósitos do Senhor. Quantas pessoas nós vemos frustradas nos dias de hoje? Pessoas que fazem planos, pessoas que formam projetos de vida e que esses projetos, esses planos não se realizam na vida dele, e ele fica frustrado, ele baixa a cabeça, ele fica triste, ele até questiona a Deus se assim crê no Filho unigênito de Deus. Agora, se ele não crê, ele se frustra da mesma forma, porque o seu projeto de vida, o seu plano, aquele plano que ele fazia, não se realizou, não deu certo. Mas nós que somos cristãos, nós que andamos pelo Espírito Santo de Deus, nós que examinamos as Escrituras, nós que atentamos para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, é o próprio Deus falando conosco. E se você quer se aproximar do Pai, quer conhecer
a pessoa do Pai, eu te dou um conselho a você examinar a Bíblia, ler a Bíblia, a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que testifica do nosso Deus, que revela o quão grande é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que te formou, aquele que te colocou nesse mundo, não para que você vivesse uma vida frustrada nessa terra, não, esse não é o plano do Senhor. O Senhor nos colocou aqui nessa terra para servirmos a Ele, adorarmos a Ele, prestarmos culto de louvor e adoração a Ele, servir a Ele, porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Você precisa entender isso. Salomão, o sábio Salomão escreve: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E diante dessa palavra nós precisamos entender que nem sempre os planos, o propósito que fazemos para as nossas vidas são de acordo com a vontade de Deus, amém? Nós precisamos entender isso, que nem sempre os planos, os propósitos que nós criamos dentro do nosso coração são da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, e entendendo isso nós vamos entender qual que era o propósito de Deus. Agora devemos entristecer, devemos baixar a cabeça, não devemos fazer mais planos? Claro que não. É natural, eu digo que é até comum, porque nem sempre mesmo o nosso propósito, a intenção do nosso coração, ela está de acordo com a vontade de Deus. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos carne, mas nós devemos se achegar a Deus, se aproximar a Deus. Por isso é importante nós estarmos em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, para que tudo aquilo que nós formos fazer, nós fazemos na direção de Deus. Nós oramos, nós buscamos a Deus em oração. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, entregando os primeiros minutos da nossa vida a Deus, entregando o dia a Deus, pedindo para que o Espírito Santo dele nos conduza nesse dia, e que tudo aquilo que nós formos fazer nesse dia seja na direção do Espírito Santo, seja na direção de Deus, porque o propósito dele que prevalece na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Então Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Devemos nos entristecer quando as coisas não acontecem da nossa forma, devemos baixar a cabeça, desanimarmos? Não. Pelo contrário, devemos nos alegrarmos, devemos confiarmos que os planos do Senhor são os que prevalecem, são os melhores do que os nossos. A palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias 29, verso 11, vai nos dizer assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bens e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é o próprio Deus falando com a nação de Israel, falando com a nós mesmos também. O Senhor está falando que o plano dele para nós não é plano de mal. Talvez você está vivendo um momento frustrante na tua vida, na tua caminhada, na tua jornada. Talvez você até serve a Deus, mas por falta de um cuidado, de uma vigilância, você está até mesmo triste com Deus, porque aquilo que você planejava não deu certo, aquilo que você criou, formou, aquilo que você tentou fazer com que acontecesse na tua vida não aconteceu. E talvez hoje você está frustrado, você está até pensando em parar, mas para um pouquinho, analisa essa palavra desta manhã. O Senhor está falando conosco,
dizendo para eu e para você que os planos dele não é para o mal, mas para o bem, para nos dar um futuro pela qual nós anseiamos. Se o teu plano, se aquilo que você projetou na tua vida não deu certo, dá glória a Deus, porque o que prevalece na minha e na tua vida são os planos de Deus. Nós precisamos entender isso. Nem sempre os nossos planos são de acordo com a vontade do Senhor. Agora nós precisamos entender que há 3 tipos de planos que podem influenciar nas nossas vidas, e eu notei aqui, o primeiro plano que pode nos influenciar na nossa vida é o nosso próprio plano, que não significa que é errado planejar, sonhar e realizar, mas entenda que esse plano só vai se realizar na nossa vida se ele estiver de acordo com a vontade do Pai. Entende isso? Não é pecado você planejar, não é pecado você sonhar, você criar propósito dentro do seu coração. Não é pecado nenhum. Nós temos que criar propósito, nós temos que agir dessa forma mesmo. Criar planos na nossa vida para que esses planos se realizem na nossa vida. Nós até fizemos um culto aqui sobre planos para esse ano de 2024. Colocamos na mão do Senhor os nossos planos, nossos propósitos, para que assim o Senhor venha realizar nesse ano de 2024. Isso não é pecado. Mas entenda uma coisa: os nossos planos, nossos propósitos só serão realizados se estiverem de acordo com a vontade do Pai. Aleluia. Então o primeiro plano que pode nos influenciar na nossa vida são os nossos próprios planos. E em segundo eu coloquei aqui que o segundo plano que pode influenciar na nossa vida, esses são os planos de Deus. Os planos de Deus podem se influenciar na nossa vida, e esse deve sim realmente influenciar e prevalecer na nossa vida. É o plano de Deus, ainda que no momento nós não estamos entendendo por que isso, por que daquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas entenda, confia, entrega a tua vida ao Senhor, confia. A nossa vida ela está nas mãos de Deus. Aleluia. Como o profeta Jeremias acabamos de ler aqui, como o profeta Jeremias escreve, que os planos do Senhor são para o bem, não são para o mal. Ainda que você está frustrado, que os teus planos não deu certo, mas entenda uma coisa: não é os teus planos que tem que prevalecer, mas é os planos que o Senhor tem na tua vida. Esse sim tem que prevalecer. Então o segundo plano a influenciar na nossa vida tem que ser os planos de Deus. Entregarmos a nossa vida às mãos do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, cumpra-se, Senhor, os teus planos na minha vida, o teu querer, a tua vontade e não a minha. Foi essa oração que Jesus fez lá na cruz, quando ali consumou o seu ato, o seu sacrifício ali. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, por terceiro e último, para nós encerrarmos, terceiro plano que tem na verdade, o terceiro plano, e esse último plano, ele não deve influenciar a nossa vida, porque esse último plano é o plano do inimigo, que sempre tem lutado e está lutando para fazer com que eu e você não vivamos os planos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Esse último plano, irmãos, entenda,
você que me ouve nesta manhã, esse último plano, nós temos que estar atento, nós temos que estar ciente de que nós temos um inimigo. E esse inimigo é o diabo, que jamais quer que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. Ele está tentando frustrar os planos de Deus na nossa vida, mas no nome de Jesus ele vai cair por terra nesta manhã na tua vida e na minha vida. Agora nós precisamos estarmos atentos, precisamos estar vigilantes, porque esse é o plano do inimigo, lutar para fazer com que eu e você não vivamos os planos de Deus na nossa vida. Como assim? Fazendo com que eu e você nos afastamos da presença de Deus por caminhos de pecado, se não vigiarmos. Isso nós precisamos entender, precisamos estar atentos, porque esse é o objetivo do diabo, fazer com que eu e você peque. E o pecado, meu querido, é a única coisa que nos afasta de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos, porque a humanidade pecou e a humanidade estava destituída da glória de Deus. O pecado, ele cria uma barreira, ele cria uma divisão, uma separação entre eu e Deus. E quantas pessoas o diabo tem influenciado, frustrado os planos na vida das pessoas, se afastando as pessoas de Deus, porque as pessoas não vigiou, ou porque essa pessoa não tem uma comunhão com Deus, não tem se atentado ao Pai, não tem buscado a direção do seu Criador, e está longe de Deus, está afastada do Senhor, e não consegue um norte, não consegue uma direção, porque ele não tem acesso a essa palavra, a esse GPS que é a Bíblia. Ele não lê a Bíblia, ele não dá crédito à palavra do Senhor, então ele não ora, ele não busca a Deus, a direção do Pai, e assim ele fica afastado, cada dia pecando mais e se afastando da presença de Deus, porque esse é o plano do inimigo para com toda a humanidade, afastar a humanidade de Deus. Então, sendo assim, o que precisamos fazer é buscarmos ao Senhor sempre em oração e pedimos para que o Senhor nos direcione, para que possamos estar no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que nós devemos fazer. Devemos buscar ao Senhor, devemos confiar no Senhor, para que possamos viver os planos do Senhor, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que assim possamos viver o plano e propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Que possamos ficar com esta palavra nesta manhã, que Deus possa falar mais alto no teu coração, que o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, palavra do Senhor que foi ministrada nesta manhã, que você possa abrir o seu coração, possa se entregar a sua vida a Jesus. Você que não serve ao Senhor, você que até hoje não tem tido uma comunhão com o Pai, tem andado sem direção, tem se afastado da presença de Deus, entenda nesta manhã, o Senhor está te chamando. Não é da vontade do Senhor que você fique longe dele, não. O Senhor, ele quer se aproximar de nós, ele quer fazer presente na nossa vida. Só que isso cabe a cada um de nós, abrirmos o nosso coração e convidarmos ele para entrar e fazer morada, convidar o Espírito Santo de Deus na nossa vida e falar para ele assim: Senhor, faça-se presente na minha vida,
eu te aceito, entra na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Faça isso, meu irmão, faça isso, meu amigo. Aleluia. Minha amiga que me ouve nesta manhã. Você que não tem o Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, aos caminhos do Senhor, aos cuidados do Senhor, e você vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho, porque o Senhor sempre quis ter relação com a humanidade, sempre quis. Foi para isso que o Senhor nosso Deus deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário. Aleluia. Para darmos a nós a nova chance, para se aproximarmos de Deus. É através da morte de Cristo que nós se aproximamos dele. Não tem barreira nenhuma, não tem barreira. Antes era o pecado, era uma barreira, e ainda continua, se você escolher ficar e viver no pecado. Mas hoje o Senhor Jesus é a ponte para que nós possamos chegar a Deus, e logo em breve estarmos com Ele na vida eterna. Aleluia. Fique com essa palavra. Vamos orar? Querido e amado Deus, Pai Santo, Aleluia. nesta manhã, meu Deus, nós te louvamos, nós te damos graça por essas primeiras horas de vida. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua bondade, pela tua imensa misericórdia que nos concede mais um dia de vida. E nós queremos entregar aqui, Senhor, esse dia nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que nos auxilie através do teu Espírito Santo, nos conduzindo, meu Deus, em todas as nossas tarefas, em tudo aquilo que nós vamos fazer hoje. Pai, nós pedimos a tua companhia, a presença do teu Espírito Santo seja conosco. Abençoa nossos irmãos, ó Pai, que aqui estão, meu Deus, derramando sobre cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, porque somos falhos, somos pecadores e precisamos de ti a cada minuto, a cada instante. Abençoa aqueles irmãos, pessoas que vão estar através desta live, através desse vídeo, tendo acesso a essa palavra, Pai. Abençoa cada um. Se ele não for crente, se ele não for convertido ao nosso Senhor, ó Pai, dá entendimento, abre o coração dele, Pai, para que a tua palavra possa entrar e penetrar e fazer toda a diferença, e essa pessoa venha viver nos teus caminhos, Pai, servindo ao Senhor, porque é assim que o Senhor quer e é assim que o Senhor deseja. Pai, diante desta palavra, meu Deus, que os teus propósitos, Senhor, prevaleçam na nossa vida, que o teu querer, que a tua vontade, Senhor, prevaleça na nossa vida. Essa é a vontade do Senhor e o nosso desejo também, Pai, porque entendemos, Pai, que sem ti nada somos. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Criador. Então nós colocamos e confiamos a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Nos conduz aos teus caminhos, ó Pai, até o último dia de vida que nós estivermos nesta terra, para que assim um dia nós possamos gozar a eternidade ao teu lado, Pai. Cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.